Muito boa noite, que Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial. Nós estamos começando mais um culto ao Senhor, você está conectado aqui na Igreja Batista Prudentina, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Agora, 19h31, que Deus possa falar de uma forma muito especial ao seu coração. Desde já eu quero convidar você a compartilhar conosco motivos de oração. Você tem motivo de oração aí que quer que nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, estejamos apresentando? Eu quero desafiar você a escrever aqui no chat. Se você tem motivo de gratidão, nós vamos estar celebrando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. O desejo do meu coração é que você tenha um encontro muito especial com o Senhor e Deus abençoe a sua vida. Eu quero pedir generosamente para que você possa enviar o link dessa mensagem, talvez para algumas pessoas que Deus vai trazer à sua mente, e você vai dar oportunidade para que essas pessoas também possam ouvir da palavra de Deus e ter um tempo muito especial com o Senhor nessa noite, viu? Que Deus abençoe. E eu quero pedir para você, curta e dá um joinha, que isso vai ajudar demais aqui, né? O culto vai ajudar o canal da igreja para que mais pessoas possam acessar e ter um encontro especial com o Senhor. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar neste momento. Deus amado, obrigado por esse tempo tão especial que nós estamos aqui, Deus, neste lugar, para adorar e bendizer o Teu santo nome. Paizinho, nós queremos nos colocar, Deus, diante do Senhor, Deus, clamando para que o Senhor tenha liberdade, Deus, para agir no nosso coração, para falar conosco, Pai. E que essa noite, Deus, o nosso coração possa compreender aquilo que o Senhor deseja e de forma prática nós colocarmos a nossa vida nas Tuas mãos, Deus. Eu agradeço por esse tempo e eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Comprados do mundo inteiro, muitos irão te louvar. Os filhos eleitos, povo especial, no tempo e espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Esse é o momento em que nós vamos juntos, como igreja do Senhor, nos apresentarmos diante dele, né? Colocando, né, os nossos pedidos, apresentando os nossos agradecimentos e com coração grato nós vamos estar diante do Senhor. Você já escreveu o seu pedido aí no chat? Se você ainda não escreveu, vai escrevendo aí e nós temos a oportunidade de orarmos juntos, né? Nós temos motivos de agradecer, né? A Danúbia, nós estávamos orando, a Danúbia estava internada, né? Ela estava ali com uma dificuldade ali no sangue, né? E graças ao Senhor, todo o tratamento fez o efeito necessário, ela foi para casa, a Fátima está feliz, Cacá está mais tranquila e nós continuamos orando pela gestação dela, né? Que tudo corra bem e que o Senhor possa sim agir de uma maneira muito especial. Nós vamos continuar orando pela saúde, né, do irmão Arnaldo Cieplim, o irmão lá da Central, está passando por luta, família está com o coração apertado. Como povo de Deus, vamos clamar por uma ação especial. E o nosso Deus que conhece cada motivo que está sendo apresentado nesse momento aí, viu?
tudo aqui, as pessoas que você tem apresentado. Deus, Ele conhece, Ele é o Deus que ouve a nossa oração. E nós vamos orar neste momento, né, clamando ao Senhor e ao mesmo tempo, né, apresentando todos os pedidos, né? Tem algumas famílias na nossa igreja, família ali do pastor Erickson, né, que possa estar restaurando completamente ali, está com alguns sintomas ali de resfriado. Família do irmão Éder também se recuperando, lá eles testaram positivo para a Covid. Éder, Dani, estamos juntos em oração, sabemos que vocês já estão bem e o Senhor vai continuar, né, a cuidar de cada um de vocês e logo, logo vocês vão poder estar todos aqui juntos, né, nós celebrando e agradecendo a Deus, né, pela restauração que o Senhor proporcionou. Você pode fechar os teus olhos, nós vamos orar. Deus amado, nos apresentamos diante do Senhor e colocamos todos os pedidos, ó Deus, cada irmão que teclou aqui no chat, Deus, que tem mandado mensagem para nós, tem pessoas aqui que estão clamando por causa da área da saúde, Deus, que o Senhor possa, Deus, de uma maneira muito especial, atender o pedido dos seus filhos, Deus. Tem famílias que têm passado por luto, ó Deus, que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, a encontrar no meio da dor, Pai, a Tua boa mão de poder, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem agido na saúde, Deus, de membros da nossa igreja que estão resfriados, outros com sintomas de Covid. Quero clamar para que o Senhor os restaure de uma forma muito especial, Deus, e atenda cada pedido apresentado aqui no chat, Deus. Nós colocamos isso porque confiamos, ó Deus, no Senhor e somente no Senhor nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E é esse Deus que é digno de glória, digno de honra, que nós exaltaremos e continuaremos a louvar com os nossos lábios e com o nosso coração. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 24, metade B ali do versículo. A palavra de Deus vai dizer que uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada.
Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Você consegue imaginar o que está por trás dessa história que é narrada no Evangelho de Marcos? Ali quando Jesus estava caminhando no meio de uma multidão, ele um pouco antes havia sido abordado ali por um dos líderes da sinagoga. O nome desse líder era Jairo, e Jairo estava com o coração despedaçado porque a filha dele, uma jovenzinha, estava sofrendo com uma doença e estava à beira da morte. E ele chega diante do Senhor Jesus e ele suplica para que o Senhor fosse até a casa dele, para que a filha dele, que estava gravemente doente, ela pudesse ser restaurada. Tanto que lá no versículo 23, a palavra de Deus vai dizer que ele lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, venha, por favor, imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Jesus, atendendo a súplica daquele pai, começa a caminhar, aquela multidão ali começa a comprimir o próprio Senhor Jesus, e ele estava andando ali, a fama dos acontecimentos, de tudo aquilo que estava ocorrendo já havia se espalhado, e o Senhor Jesus ele está indo em direção à casa de Jairo. E de repente começa ali a ser contada a história de uma mulher que enfrentava diversas dificuldades, uma mulher que vivia com uma triste realidade de não poder se relacionar de uma forma próxima com outras pessoas. Eu gosto de dizer, olhando para essa história, que aquela mulher, ela vivia uma crise de saúde, ela vivia uma crise emocional, ela vivia também uma crise financeira, e a sensação do coração dela é que as coisas somente iam de mal a pior, as coisas só pioravam. Ela vivia uma crise de saúde, porque o texto que nós lemos, ele vai dizer que toda a medicina da época, aquilo que era oferecido, ela já havia tentado. Ela já havia passado por vários médicos, mas nenhum daqueles médicos e nem aquela medicina foi capaz de resolver o problema de saúde que ela enfrentava. E ali, naquele momento, aquele problema que ela vivia, que era um problema de saúde, acabou gerando dentro do coração dela outros tipos de dificuldades, surgindo mais lutas. E, de repente, o texto começa a dizer que ela enfrentava uma dificuldade financeira. Todos os recursos que aquela mulher tinha já havia sido gasto, e mesmo assim ela não conseguiu ter o resultado que ela desejava, a cura que ela tanto almejava. Lá no capítulo 5, versículo 26, a palavra de Deus vai dizer que ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Além da enfermidade que judiava bastante dela, de repente o dinheiro começou a acabar. Talvez ela começasse ali a passar por algumas necessidades. O texto não vai falar da família dela, mas se essa mulher, ela tivesse um marido, ele teria sido citado. Provavelmente ela pode ter sido abandonada pelo seu marido, e naquele momento em que ela enfrentava toda aquela crise de saúde, ela começa também a enfrentar uma crise emocional. E o texto diz que a situação só piorava. E de repente ela está se afundando em uma outra crise, que é a crise emocional. Já imaginou passar por uma enfermidade por 12 anos, da forma como ela estava enfrentando? Viver com essa enfermidade naquela época, ela acabava recebendo um tratamento muito à margem da sociedade.
era o mesmo tratamento que era dado para um leproso. Na época ali, o portador de hanseníase, né? Eles eram colocados à margem, eles não podiam ter contato com pessoas, e ela enfrentava ali emocionalmente uma rejeição, tanto de pessoas próximas como com pessoas que viviam ali na sociedade. Ela não podia tocar nas pessoas, ela não podia compartilhar utensílios, né, que existiam naquela época, porque ela era considerada impura por causa da lei, por causa daquilo que dizia, né, a lei do Senhor. E aquela sociedade ela era muito rígida com relação a isso, e de repente aquelas pessoas tratavam aquela mulher com um grande preconceito. Eu fico imaginando aquela mulher talvez andando em alguns becos ou em algumas ruas e as mulheres indo para outro lado, né, fugindo da presença dela, julgando ela. Aquela situação em que ela vivia, muitas pessoas atribuíam aquilo ao pecado, a pecados que existiam na vida da pessoa, e de repente a interpretação da época era que a mão do Senhor estava pesando sobre aquela mulher e por isso eles agiam dessa forma. Dá para se colocar no lugar daquela mulher um sentimento de rejeição, julgamentos, acusações. Uma mulher que já sofria fisicamente e emocionalmente, ela já estava completamente vulnerável, praticamente sem esperança, a esperança já havia se esgotado e por causa da situação em que ela se encontrava, ela não podia estar ali no meio daquela aglomeração. Eu fico tentando imaginar que quando ela ouviu falar a respeito de Jesus que estava passando por aquele lugar, ela não hesitou em ouvir o barulho daquela multidão se aproximando e ela sai ali no meio daquela multidão com o objetivo de tocar o Senhor. Mesmo no meio daquelas pessoas, ela sendo considerada impura aos olhos da sociedade, ela toma a decisão de ir na direção do Mestre. Se ela fosse identificada ali naquele lugar em que ela estava, ela poderia ser agredida ou talvez duramente recriminada com palavras. E se ela tivesse pensado no risco que ela estava correndo, talvez ela não tivesse tomado a decisão. Quando você acessar e você tiver a oportunidade, né, essa semana, dá uma olhadinha lá em Levíticos, no capítulo 15, a partir do versículo 19, ali vai trazer um pouco mais do que representava, né, essa mulher que era considerada ali uma mulher impura por causa do fluxo de sangue. Levítico capítulo 15 vai contar ali todas as regras que existiam e eram regras duríssimas. Porque se ela tocasse em alguém, aquela pessoa também seria considerada impura. A situação, aos olhos humanos, daquela mulher, era uma situação que não tinha solução. Por isso que o desespero, em muitos momentos, tomavam conta do coração daquela mulher. Quando você olha aí para dentro do seu coração, para o mais íntimo do seu interior, existe alguma causa que aos olhos humanos talvez se encontre da mesma forma como a causa daquela mulher, algo que talvez aos olhos da atualidade é algo impossível para acontecer? São essas coisas, aquelas coisas que às vezes nós clamamos por uma intervenção do Senhor, por uma ação talvez de milagre de Deus na nossa vida, um toque especial do Senhor para que a situação em que estamos enfrentamos ela seja transformada por causa de algo que o Senhor irá fazer. Esse texto ele começa a mostrar que aos olhos humanos a causa daquela mulher era impossível. Ela estava vivendo essa realidade. Mas quando o Senhor Jesus ele entra na nossa vida, aquilo que é impossível aos olhos dos humanos se torna possível porque Deus está dentro desse negócio. Deus está presente na nossa vida. No caso daquela mulher, ela estava procurando uma cura. No caso da filha de Jairo, ele estava ali procurando a restauração da filha, e nós vamos ver um pouco mais adiante que naquele momento o Senhor Jesus ele ressuscita a filha de Jairo. É esse Deus que nós cremos, um Deus que tem poder sobre a enfermidade, ele tem poder sobre a morte, e é esse Senhor que nós temos que depositar a nossa confiança. Quando eu olho para a vida daquela mulher, eu vejo que aquela mulher acreditou que Jesus poderia mudar a história da vida dela.
ela acreditou piamente, por isso ela não hesitou. Ela olhou aquela oportunidade como talvez a última que ela teria, pois a esperança já havia se esvaído da vida dela. E mesmo correndo riscos, ela entra no meio daquela multidão e ela vai na direção de Jesus e naquele momento ela aproveita aquela oportunidade. 12 anos sofrendo com aquela enfermidade, o cansaço já estava sobre a vida dela, quase sem esperança. Por isso que ao enfrentar aquela multidão, ela toca no Senhor Jesus e ela experimenta o poder restaurador do Senhor agindo na vida dela, o que mudaria a história dos próximos dias que ela viveria. O versículo 27 vai dizer que quando ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. As pessoas que faziam parte ali daquela multidão, elas não entenderam nada quando o Senhor Jesus parou e disse, alguém me tocou. Ela entra ali, no meio das pessoas, empurrando as pessoas para tocar na veste do Senhor. Sabe uma coisa que eu gosto demais e que eu creio do fundo do meu coração? É que quando nós buscamos ao Senhor com todas as nossas forças, sabendo que Ele é a nossa única esperança, coisas extraordinárias acontecem. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ao tocar, o texto diz que ela imediatamente sentiu que algo de diferente aconteceu ali na saúde dela. O versículo 29 vai dizer que imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento e no mesmo instante Jesus percebeu que ele havia saído, ou melhor, Jesus percebeu que dele havia saído o poder e virou-se para a multidão e perguntou, quem me tocou? Você chegou a este culto, nesta noite, disposto a tocar no Senhor Jesus? Você reconhece que existem áreas da sua vida que, se não for uma ação direta do Senhor, essa causa não terá solução? A sensação, às vezes, é de que tudo está perdido. O Senhor Jesus, mesmo sabendo todas as coisas, Ele faz uma pergunta ali no meio da multidão. Ele pergunta, quem me tocou? Nem mesmo os seus discípulos, nem os discípulos de Jesus, eles conseguiram entender a dimensão daquilo que havia acontecido. Jesus sabia que aquele toque havia sido de uma forma diferente, não simplesmente um esbarrão, mas houve um toque de fé. Foi isso que aconteceu ali naquele lugar e algo de diferente aconteceu, mesmo no meio de tantas pessoas que não estavam percebendo o que havia acontecido única e exclusivamente na vida daquela mulher. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus, ao perguntar quem me tocou, Ele estava dando àquela mulher a oportunidade de se identificar. Dá uma olhada a partir do versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder e virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Olha o que começa a acontecer na vida daquela mulher. Naquele momento, humildemente, ela se apresenta diante do Senhor, impactada com o que havia acabado de acontecer. O texto vai dizer que ela se humilha, ela se prostra, tremendo de medo, e ela conta a verdade. Ela falou a verdade para aquele que havia acabado de curá-la. Meus irmãos, sempre que o Senhor Jesus, Ele traz cura e restauração sobre a nossa vida, precisa haver quebrantamento, precisa haver atitude de humildade. E o nosso coração sempre precisa buscar a verdade para tudo aquilo que nós fomos fazer. Quando nós nos apresentamos com sinceridade,
com um coração de servo diante de Deus, crendo que o Senhor é capaz de agir em nosso favor, nós experimentamos as bênçãos de Deus em nossas vidas. O versículo 34 vai dizer que então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Existe algo na tua vida que tem tirado teu sono? Existem coisas que estão acontecendo que tem feito com que você sofra. Existem causas na sua vida que talvez aos olhos humanos você já tentou de todas as formas uma solução para o teu problema. A sensação nesta noite que passa por seu coração é o sentimento de cansaço. Talvez você acessou esse culto aqui como a tua última esperança para algo que está passando aí na sua vida. A esperança talvez já foi embora. E a grande realidade é que você precisa de uma ação especial do Senhor, precisa de um milagre da parte de Deus. Você tem algo que você precisa apresentar ao Senhor nessa noite? Talvez você é aquela mulher que está aí no meio da multidão e que está tocando nas vestes do Senhor Jesus, clamando: Senhor, se o Senhor não agir, eu não tenho o que fazer. Existem coisas na nossa vida que Deus faz, mas tem atitudes que são única e exclusivamente nossa. Tem momentos em que a gente precisa sair, nós precisamos sair do lugar onde estamos, dar um passo na direção do Senhor, enfrentar talvez uma multidão para que a gente possa dar um toque de fé. Quando eu penso nessas atitudes, eu vejo que quando nós passamos por lutas, às vezes nós sofremos de uma paralisia e nós não temos mais forças para continuar, e são nesses momentos que a esperança que vem dos altos céus, ela começa a envolver o nosso coração. Qual é o tipo de paralisia que você precisa vencer nessa noite para chegar e tocar no Senhor Jesus? Talvez a sua paralisia seja o isolamento, que você não quer ter contato com pessoas e você acha que fazendo isso você está se protegendo. E numa noite como essa o Senhor está dizendo: olha, vamos vencer essa paralisia, vamos enfrentar essa multidão, saia do isolamento. Talvez o sentimento é de medo, porque você tem medo de se frustrar por não conseguir algo que você tanto deseja no seu coração ou algo que você tanto tem buscado, e essa noite você precisa vencer a paralisia do medo e enfrentar a multidão para tocar no Senhor. Talvez a paralisia que você precisa vencer é a do lamento, de tanto tempo lamentando o que tem acontecido com você, se sentindo triste, se sentindo o pior dos piores, e hoje você vai levantar, ir na direção do Senhor e entregar no trono do Senhor o sentimento de lamento, essa paralisia que às vezes tem amarrado e tem feito com que você se torne uma pessoa que não consegue mais agir para caminhar no sentido ou na direção do Senhor. Talvez a paralisia de ficar achando culpado por aquilo que está acontecendo na sua vida e na tentativa desesperada de procurar culpados, você está paralisado, perdendo a oportunidade daquilo que Deus, o Senhor Jesus, deseja fazer na sua vida. Ou talvez a sua falta de fé é a paralisia de achar que a tua situação ou a sua causa não tem mais jeito. Irmãos, tem coisas que nós precisamos fazer, e a atitude que nós temos de fazer, de irmos e enfrentarmos multidões às vezes para podermos tocar no Senhor e apresentar diante de Deus aquilo que nós fazemos, nós podemos fazer, não é o Senhor quem vai fazer, mas aquilo que nós não podemos, o Deus Todo-Poderoso, Ele sim, Ele faz. E para isso, você talvez tenha que encarar uma multidão, enfrentar o medo, o risco de ser ridicularizado e até mesmo julgado. Foi isso que aquela mulher fez. No final vai mostrar a postura do coração daquela mulher que humildemente se lança aos pés do Mestre e, tremendo de medo, ela contou a verdade. Qual é a paralisia que você precisa enfrentar para tocar nas vestes do Senhor Jesus nessa noite e experimentar uma ação de Deus
na sua vida. Talvez a maior paralisia que você precisa enfrentar, ela tenha a ver com a sua fé. Talvez a maior ação de Deus em sua vida, numa noite como essa, é salvar você de uma condenação eterna. E você precisa sair do lugar onde você está, vencer e enfrentar a paralisia da religiosidade, e enfrentar a multidão, talvez de pessoas que você conheça, mas para que você possa se entregar totalmente nas mãos do Senhor Jesus. E você vai confessar a Ele tudo aquilo que vai dentro do teu coração, a tristeza, a amargura. Vai reconhecer erros e atitudes que talvez você um dia cometeu. E você precisa confessar o seu pecado com um coração sincero e arrependido. E você vai convidar: Senhor Jesus, entra no meu coração, mora na minha vida. E quando você faz isso, você está recebendo o Senhor Jesus na sua vida e dizendo: Deus, toma conta da minha vida. Você é essa pessoa que tem sido paralisado pela sua religiosidade e hoje é o momento de você enfrentar a multidão para tocar no Senhor. Se você é essa pessoa, eu queria que você repetisse uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado e eu peço perdão pelo meu pecado. E eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida e eu o convido para fazer morada no meu coração. E a partir de hoje, Espírito Santo de Deus, me ensine a viver do jeito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você precisa se apresentar diante do Senhor. Talvez nós sejamos as pessoas que Deus vai usar para te ajudar nesse tempo, para que você entenda quão maravilhoso é permitirmos que o Senhor tome conta de todas as áreas da nossa vida. Talvez você vai escrever uma mensagem no chat ou mandar uma mensagem pedindo ajuda para a pessoa que enviou o link para você. E nós sejamos instrumento de Deus. Essa é a nossa oração, que possamos ser bênção na sua vida nesse tempo em que você está vivendo. Agora, você que está acompanhando essa mensagem que Deus trouxe você até aqui, e você talvez já conheça ao Senhor, mas tem passado por lutas que às vezes o teu coração, ele não tem entendido. Qual é o impossível que você precisa apresentar diante de Deus? Será que o impossível tem a ver com o jeito que você vive a sua vida com o Senhor? Talvez é o momento de olhar para trás e pedir perdão por erros cometidos, e a sua esperança será renovada. A sua luta talvez seja na área da saúde. Se for, esse é o momento de nós enfrentarmos a multidão, nos apresentarmos diante de Deus. Se a tua luta é na área das finanças, vamos clamar para que Deus dê um socorro bem presente, um caminho que possa ser traçado. Qual é a paralisia que você precisa enfrentar neste momento para tocar em Jesus? É o orgulho? É a sua própria, talvez, religiosidade? É o medo, desânimo? A atitude de servo de reconhecer que errou e precisa pedir uma oportunidade para recomeçar do jeito certo com a presença de Deus? Se você é essa pessoa, que hoje você possa orar diante de Deus dizendo: Senhor, o Senhor conhece que há tanto tempo eu tenho enfrentado essa luta, mas hoje, com sinceridade no coração, eu deposito diante do Senhor e eu me lanço aos teus pés humildemente para que o Senhor cuide da minha vida. Que Deus abençoe você e você experimente o melhor do Senhor na sua vida e permita que esse Senhor tome conta do seu coração em todo momento. Salvaste-me e agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo
teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Isso vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Isso vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Isso vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Você foi abençoado? Deus falou de alguma forma ao seu coração? Que tal você enviar o link dessa mensagem para alguém que vai ser abençoado com essa mensagem? Quando passamos por lutas, às vezes nós não temos mais saída, mas Deus é aquele que está presente, nós cremos que Ele está presente, é Ele quem nos ajuda naqueles momentos em que nós não conseguimos. Quero convidar você a estar conosco no próximo domingo às 9 da manhã e depois às 19h30, num culto de celebração ao nosso Deus. Nós vamos aqui exaltar o Senhor através de cânticos, da adoração e também ouvir da palavra do Senhor. Você é nosso convidado, viu? Nós vamos orar encerrando mais uma vez este culto. Que você tenha um restante de semana na presença do Senhor. Deus amado, obrigado
por esse tempo onde nós, como povo de Deus, estivemos, ó Deus, reunidos aqui para adorar ao Senhor e ouvir a Tua palavra, Deus. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Deus, e clamamos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do doce Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.